Oi pessoal, aqui quem fala é Nubia Gonçalves, do canal O Império da Mente. Vamos de história. Hoje é o relato da vítima, como ela se sente sendo abusada tão cedo e sendo disputado pelo pai e pela mãe. Detalhe, a mãe está salvando essa criança, o pai está tentando algo que não é normal a um pai sentir por uma filha. Como as coisas estão viradas do girai, nada mais me assombra. Aliás, só se confirma a ausência de caráter desse pai. Vamos ao relato de hoje. Mas para quem chegou ao canal, seja bem-vindo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para você se manter informado. E outra, as histórias são fatos reais. Grande maioria, sim. Eu acompanhei boa parte delas. Então, vamos à história de hoje. O que uma criança sente ao saber que está sendo assediada pelo próprio pai? E agora eu vou falar o lado da criança, para vocês compreender que não é esse conto de fadas que as pessoas acham. Principalmente tem pessoas que imaginam, criam expectativas totalmente absurdas sobre esse fato que é irreal. Vamos à história de hoje. Uma criança está sendo disputada, sim, pela mãe e pelo pai. A mãe está tirando do pai pelo fato que ela descobriu que o seu ex-marido estava passando as suas regiões íntimas da filha, e uma mulher que era para aconselhar esse pai a não cometer esse abuso estava ajudando ele a ter esse favorecimento por parte da filha, normatizando. Sim, normatizando, porque foi da boca da própria criança de 8 anos. O que isso está acontecendo com essa criança agora, no momento atual? Bem, no momento atual, essa criança já quase perdeu o ano letivo. Por quê? Vou explicar usando a medicina tradicional chinesa. No elemento água, ele é responsável pelas emoções. Então, quando uma criança ela sente medo, ela geralmente tem problema de rins e bexiga, que a gente fala que é órgão e víscera. E com isso, essa criança, ela tende a ter muito medo e tem muito problema nesses órgãos. E com isso, essa menina já tomou tanto medicamento para sarar que quase repetiu de ano. E por muito pouco mesmo ela repetiu. A sorte que a professora e a diretora sabiam de tudo. Porque não é normal uma criança ter tanto problema de rins e bexiga. Guarde essa informação que eu vou te falar o que está acontecendo. E aí, mexendo aqui da acolá, descobrimos que essa criança, ela estava apresentando esse comportamento sexualizado fora do normal, porque ela ia para o pai e voltava de uma característica e uma índole muito sexual. Ela percebeu, foi resolvendo as situações, foi mexendo daqui e dacolá. A própria criança descobriu que ela estava fazendo as coisas errado e contou para a mãe. Minha mãe contou para ela que isso que ela estava fazendo estava errado, que poderia, com o passar do tempo, a prejudicar e perder a guarda da filha para o pai. E o que
que isso é estranho. Gente, não é a primeira vez que essa pessoa faz isso, porque ele já tem uma filha. E ele já fez isso com a outra filha de 9 anos, na época. Hoje já tá um adolescente já. E essa criança, que é a filha caçula, ele está sexualizando ela ao ponto de que ela estava rebelde com a mãe. E a mãe não estava entendendo o porquê. E aí foi na hora que, quando a gente fala que a gente tem mentoras e guardiões, descobrimos a verdade, cai no nosso colo. E foi o que aconteceu. E aí a menina revelou toda a história para a mãe. A mãe ficou em estado de choque, sabendo que o seu ex-marido havia feito tudo isso. E aí, qual é o intuito? Profanar a filha. Um outro adendo. A criatura, ele é um líder religioso. A mãe avisou o pessoal da igreja e eles fizeram vista grossa, achando que a menina estava mentindo. Tá. E nisso foi indo, né? E o que acontece agora? Essa criança hoje, ela está em um tratamento psicológico. Ela tem traumas. O trauma é que ela não aceita ninguém tocar nas costas dela. Ela tem traumas de toque. Ela não aguenta. E outra coisa que as pessoas acham engraçado, erotizam, mas o lado de uma criança que está sofrendo essas agressões, no futuro, não muito distante, daqui a uns 10 anos mais ou menos, ela vai ter dificuldade de se relacionar. Como é que uma criança que está sendo assediada por uma figura masculina vai aceitar namorar com alguém? Aí agora vem a parte da bexiga, que eu vou falar pra vocês. Quando a pessoa tem muito medo, tem muito it, muita inflamação. Toda terminação que termina em it, que são as inflamações, é relacionado à emoção, medo. Essa criança, ela tem medo. Medo do toque, medo da figura masculina. Ela está crescendo traumatizada. Agora, senhores, acha isso bonito mesmo? Uma criança que não tem o direito de viver a inocência e está sendo obrigada a ficar reclusa por medo do seu próprio pai tentar abusar. Ela não tem mais o direito de ir e vir com segurança e tranquilidade. Porque não é uma pessoa estranha, é o próprio pai. É ele que está fazendo todo esse mal. E se não bastasse toque físico, agora, de uns dias pra cá, ele tá atrasanando ela de modo espiritual. Ah, isso existe? Para quem é mago e magista, sabe do que eu estou dizendo. Por quê? Vou contar um relato. Ela levou a criança ao médico, fez todos os exames parasitários e essa criança reclamando de coceiro na parte anal, sem entender. E faz aqui, faz acolá, tomando remédio e não estava resolvendo. Falei, isso é estranho. E aí ela começou a relatar que ela estava vendo o pai em sonho. Aí eu, como assim? Ela me contou que no sonho ela estava sonhando e vendo o pai tentando assediando ela espiritualmente, a parte sexual dela. Tem possibilidade disso? Tem, e isso é nojento que eu vou contar, mas tem. Quando
quando você se relaciona com um homem ou uma mulher, um casal, há um fio energético invisível. Você se acopla à energia sexual, que está alojada no chakra base. Na mulher, ela é correspondente entre os ovários. Mas a reverberação dele vai até na região anal da criança ou da mulher. O homem é a mesma coisa, só que do homem é realmente na região abaixo da última vértebra da coluna, que liga ali, chakra base. E com isso, ele estava se ligando a ela durante a noite e ela estava tendo sonhos estranhos e ele perturbando ela. Como é que eu sei disso? Eu sou uma bruxa também. E eu sei muito bem disso. Quando você está relacionando com outra pessoa, você se conecta a essa pessoa. Então, aonde você sente todas as emoções. E é aonde que as amarrações destroem. Porque como é um casal ligado, aí o outro que está amarrado, uma informação extra, a parte financeira cai. Então, essa criança, ele está assediando espiritualmente. Descobrimos isso ontem. E descobrimos por quê? Os guardiões da mãe estavam a onça. E não estávamos entendendo por quê. O que estava acontecendo. E foi quando a filha relatou isso para a mãe. Quando a mãe me contou e eu, o quê? Ele está, sim, projetando no astral, está indo assediando a criança. Espiritualmente tem sim? Sim. Pode perguntar a qualquer magista, que ele vai te informar isso. E com isso ele está perturbando ela. E ela está tendo atitudes estranhas e ela não quer que ninguém toque nela. Por quê? Pela perturbação durante o sono. E por ele ser um líder religioso na congregação onde ele trabalha, e por ser um de oração, aproveita esse horário para assediar a filha. Por quê? Porque há um inquérito contra ele. Ele quer que essa criança muda toda a história, colocando a mãe como errada e ele como santo. É isso o intuito dele. Por quê? Se esse homem religioso cair dentro de uma cadeia, para quem sabe o que é uma cadeia, já imagina o que vai acontecer com ele, né? Porque provavelmente a pessoa não tem faculdade, né? Né, gente? Quem tem faculdade ainda consegue, sim, um tratamento especial. Agora, nesses casos, religioso, que não tem ensino superior, é bem complicado. E com isso, ele está assediando essa criança. Aí você olha pra mim, mas isso é impossível. Há muitas coisas ocultas que vocês não imaginam. Então vamos lá. Deixa eu ver falar da oração ao contrário que o pessoal fala. Que eles da feitiçaria, essas coisas que os evangélicos falam muito. É magia. Sim. Por que eles estão orando às 3 da manhã? A Bíblia. A Bíblia também é um livro de magia. Sim. Há salmos que você pode fazer um monte de coisa. Inclusive, foi um dos salmos que eu até indiquei para uma senhora, para um avó e para uma tia, salvar a neta de feitiçaria. Sim, a mulher fez feitiçaria contra a neta delas. E só com a oração 2 salmos, essa menina melhorou. Não é, gente? Então,
Isso eu posso comprovar por A mais B, que a Bíblia, sim, é um livro de feitiçaria, se você souber como usá-lo. Então, esse pai está fazendo isso com a própria filha para que ela mude o depoimento, invalidando a que ela tinha falado. Porque ele sabe que o negócio vai ser bem estranho. E isso ainda está acontecendo ainda, não acabou. Mas assim, voltando à visão de uma pessoa que está sendo assediada. Agora, se ponha no lugar dessa criança. Você não tem direito de ser criança. Você está sendo disputado porque a pessoa te vê como um objeto sexualizado, sendo do seu próprio sangue, tentando te desvirtuar e profanar essa criança. Ela não tem direito de ser virgem. E isso, a pessoa está doente, está tomando tanto medicamento que desde quando eu conheci essa mãe, essa menina vive um problema de bexiga e infecção urinária. Vive. Agora, o que você acha agora, mudando de lugar? Você gostaria muito de ser a vítima agora? Sabendo que você não tem direito de se expressar, você não pode falar a verdade porque o outro arrumou um modo de fazer com que você se contradiz no juiz e que você ainda é obrigada a viver como seu agressor e a sua mãe sendo colocado como louca? E aí, você gostaria de viver essa vida? Que você não tem direito de ser criança? Você não pode confiar em ninguém porque o seu é responsável por você estar presa? Você não pode ir em lugar nenhum? O risco de encontrar o seu pai pode tentar te raptar e fazer algo ruim contigo? E aí, gostou de ser a vítima? Pensou em se trocar de lugar com ela? Já se imaginou? Então, vocês que adoram, assim, pregam isso, gostariam de ser a vítima? Troca um pouquinho de lugar, talvez você não vai querer não. Porque essa criança, ela não tem vida. Tá tomando medicamento há muito tempo, porque ela tem medo do toque masculino. E com isso ela vai ter que fazer psicanálise, psiquiatra. Porque ela não vai aceitar nenhum homem tocando. Aí depois pergunta por que tem a quantidade enorme de homoafetivo? Por causa desse tipo de ataque abusivo do próprio parente. Nesse caso, pai. E por isso que a gente está tendo tantos problemas de femininos, de automutilação da feminilidade. Porque aí a mulher muda para o polo feminino para o masculino, é onde há problemas de relacionamento. E tudo começa da onde? Da assediação por parte dos seus, quando a pessoa é uma criança. E essa é a história de hoje. Ainda não acabou, ainda vai continuar, mas eu vou manter vocês informados. Um detalhe: há um dia da caça, outro do caçador. Agora, o que vai acontecer? Eu não gostaria de estar no lugar desse homem, não, porque você acha que isso não tá tendo cobrança? Aguarde que eu vou falar pra vocês, tá bom, pessoal? Então, pra quem ficou até agora, agradeço a todos. Curta, comente, compartilhe, mande para as mães solo. Tomarem mais cuidado com os seus respectivos cônjuges. Nem tudo que se reluz é ouro. Até mais, pessoal. Tchauzinho.